vamos falar de uma das séries mais assistidas de todos os tempos da Netflix. Apesar de ser recente, Round 6 é uma série sul-coreana que vem fazendo muito sucesso no mundo todo. E por conta disso, seus atores vêm recebendo milhões de seguidores e o mundo todo tenta encontrar sentidos em suas cenas. Então, por conta disso, no vídeo de hoje separamos 10 fatos curiosos que você talvez não tenha percebido na série. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse é o Planeta Novo e se você ainda não é um inscrito do canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje a gente vai falar de Round 6, Round 6, do jeito que você quiser chamar, certo? Bom, basicamente a gente separou 10 curiosidades, vocês vão entender que essa série tem muito simbolismo, então tem coisas que no início você pode pensar assim, ah mano, isso aqui talvez seja a invenção da galera que assiste. Só que você vai ver pelo excesso de coisas que tem, de coincidências que tem, que não, que realmente são simbolismos que tem na série, certo? Hoje eu tô com o Nicolas Ziller por trás das câmeras e eu vou perguntar qual que é a meta de like pro vídeo de hoje. 60 mil likes, muito. Caralho, 60 muito, mil, né? galera... Não, vamos ver, vai. 60 mil likes, vamos ver se a galera bate, eu duvido, vamos lá. Bom, tem que lembrar que esse vídeo de hoje tem bastante spoiler, tem spoiler sobre o final, sobre tudo. Então se você ainda não viu, você não pode ver esse vídeo, vai lá e assiste o outro que é sem spoiler, beleza? Na 10ª posição a gente vai falar sobre possíveis erros que a gente encontra na série, inclusive como por exemplo a mudança de alguns personagens. Por exemplo, quando os jogadores voltam, o número 061 vai de uma mulher para um homem. E o mesmo caso acontece com o número 88 e o número 331. Ou seja, algumas pessoas trocaram ali o número, né, depois que voltaram, e aí existem teorias. A partir de agora tudo é teoria, né? Uma das teorias é que essas pessoas são pessoas que não foram importantes, que elas não foram escolhidas pelos VIPs e por isso o número delas não importava. Um outro erro da série é quando o especialista em vidros, que aparece naquele episódio do desafio dos vidros, aparece lá a ficha técnica dele, mostrando que ele é um especialista mesmo em vidro, né? E aparece a data de nascimento dele. Ele teria nascido em 1897, tá ligado? Nossa. Então, ou eles erraram e era 1987, por exemplo, ou ninguém sabe explicar como que esse cara viveu tanto tempo, né? Na 9ª posição a gente vai falar sobre uma pista que tem para os jogadores e para quem está assistindo. Na parede atrás das beliches, você consegue ver os desenhos dos jogos que vão acontecer. Isso mesmo. Sério? Os jogos estavam lá o tempo todo, sério, cara. Tava lá tipo 1, 2, 3 batatinha, o jogo das formas de açúcar, o cabo de guerra, as bolinhas de gude, além da ponte de vidro e o último jogo que é o jogo da Lula. Inclusive eles vão aparecendo cada vez mais conforme as camas vão sendo tiradas por conta dos jogadores que morreram. E tipo, nem os jogadores Nem os conseguem jogadores. ver, Eles tentavam, lembra que eles ficavam tentando adivinhar, fazer aquelas reunião, várias conspirações, mas tava ali o tempo todo e eles não perceberam. Agora na 8ª posição a gente vai falar do 001, que inclusive no final da série a gente descobre que é a mente por trás de todo o jogo. E desde o início tem algumas pistas quanto a isso. Naquele momento, por exemplo, do jogo Batatinha 1, 2, 3, que a boneca vira e mata quem tá se mexendo, tem um momento que aparece o desenho e aparece ele em vermelho, ou seja, era pra ele ter sido eliminado. Só que a boneca não elimina ele, então já mostrava que de alguma forma tinha uma maracutaia pro lado dele, entendeu? Outra cena que vale a pena a gente ressaltar aqui é quando no episódio 2 eles decidem se vão continuar ou não no jogo, né? E a votação chega no fim, empatada em 100 a 100, pra ver se fica ou se vai embora. E quem desempata é ele, que é um dos caras que tá interessado no jogo. Sim. Só que ele vota para as pessoas irem embora. Ou seja, por que ele quis fazer isso? Para que nunca ninguém pudesse falar que ele obrigou as pessoas a participarem daquilo. Inclusive, quando ele encontra no final de Rum, ele fala isso. Eu nunca forcei ninguém a participar da nossa competição. Você também disse que ia voltar por livre e espontânea vontade, tá ligado? Então, tudo é muito encaixadinho na série. E tu lembra na hora que ele vai lá voltar, daí o Jihu fica pensando assim, que ele fica lembrando Todo dele mundo... falar, né? Tipo assim, eu tenho uma doença, eu vou morrer logo. Daí ele fala assim, mano, ele vai voltar pra continuar, tá ligado? Porque ele já ia morrer logo, é o que menos tinha a perder ali com aquele jogo, né? Então, tipo, todo mundo pensou, não, agora ele vai continuar o jogo. Mas não, ele terminou pra poder ter sempre esse argumento de que ele não obrigou ninguém a participar do jogo. No episódio 4 também tem uma luta e nessa hora ele fica pedindo pra que parasse a luta. Quando ele pede pra parar a luta, os funcionários entram na hora e fazem o que ele pede. De novo, o tratamento com ele era diferente do que com os outros participantes. Na 7ª posição, a gente vai falar sobre o 001 ter trapaceado em uma das provas. Na prova do cabo de guerra, o Swan-Hu ajuda eles a se salvarem. Ele dá a ideia de dar os passos pra frente pra que os caras caíssem, né? Certo? Sim. Só que um negócio que a galera pode ter se perguntado é, pô, ali na prova, quem caísse, quem perdesse, ia ser executado na mesma hora. Como que ele tava preparado pra fugir daquela situação? Bom, se vocês verem, no início, todas as pessoas são amarradas com cadeados ali, né? Certo? E ele também é amarrado e ele
também tem um cadeado com ele. Só que quando os caras voltam pra tirar o cadeado das pessoas, ele já não tá mais amarrado com o cadeado. Ou seja, provavelmente o cadeado tava solto pra ele o tempo todo. Então, mais uma dica que tinha que o cara era uma pessoa diferente lá dentro. Na sexta posição, a gente vai falar da hierarquia das máscaras. Tem 3 máscaras, cada uma com um símbolo e com uma forma geométrica. Essas formas geométricas têm algum simbolismo, muito por conta da cultura coreana e da cultura oriental, né? Eles têm simbologia pra quase tudo. E se você for ver, tem até um certo sentido. O círculo, ele tem um encaixe perfeito e ele serve, digamos, para fazer algumas funções mais práticas. Por isso as pessoas que tinham menor escalão utilizavam o círculo. As pessoas que organizavam e faziam o trabalho dos superiores eram a galera do quadrado ali. E o triângulo se certificava de que seria feito. Ou seja, ele cuidava do serviço do quadrado e era o último, era o cabeça. Tanto é que os triângulos são os únicos que andam armados e são eles que atiram na cabeça das pessoas quando elas perdem. Vocês podem reparar isso aí. E um negócio que eu acho que é mais básico e que todo mundo já deve saber é que você juntando ali as formas geográficas forma a Lula, que é o jogo final, né? Na quinta posição a gente vai falar sobre uma teoria que fala que as mortes foram pré-anunciadas, ou seja, elas foram avisadas que iam acontecer de alguma forma. Por exemplo, o Ji-hoon, que é o 456, ele, no episódio 2, quando eles são soltos, ele é solto com aquela coreana que roubou ele. E ele pede pra ser desamarrado, prometendo que não ia fazer nada contra ela, e ele jura pela morte da mãe. E a mãe, no último episódio, acaba morrendo mesmo. Caraca. Já o número 101, que era um gangster, que inclusive no início era pra ter morrido, não sei se vocês lembram que os caras chegaram pra tomar os órgãos dele, ele foge desses caras pulando de uma ponte, certo? Ele consegue se salvar pulando de uma ponte. E quando ele morre caindo da ponte de vidro. Também teria tido um anúncio então antes de como seria a morte dele. Já o Abdul Ali, que é o número 199, que é o paquistanês que mora lá na Coreia, ele no início aparece roubando o patrão e no final ele morre de forma roubada, porque ele é roubado pelo cara, tá ligado? Como se fosse um karma muito forte, tá ligado? Envolvendo, tipo, o que eles falam e o que eles fazem acaba traindo morte daquela forma pra eles. E o Sang-woo, por exemplo, ele tenta se matar antes de entrar pro jogo e no final ele acaba tirando a própria vida. Então, de novo, mais uma coincidência na hora da morte. Além do policial que para entrar na ilha acaba matando uma pessoa e jogando ela na água e no final ele é morto da mesma forma, sendo jogado na água. Olha que doideira. Tanto que o documento dele é encontrado em outra pessoa e aquele chefão lá do jogo que aparece, ele acha que o policial já estaria morto naquele momento por achar que, tipo, o documento era... Ele até meio que desiste de ir atrás, né? Porque o cara que o corpo que eles encontram também já tá inchado, tá se decompondo, não dá pra ver direito. então eles falam assim, então o cara já morreu. Na quarta posição a gente vai falar do 7º jogo. São 6 jogos que a gente tem, por isso que se chama Route 6. Mas no último episódio, Ji-hoon vai visitar o 001. Até então ele não sabia que estava indo visitar o 001. Ele só recebeu um cartão com o endereço e ele foi até lá. E quando ele chega no elevador, não tem nenhum botão. Tem lá o local dos botões, mas não tem o botão no local deles. Só tem um botão para apertar, que é o número 7. E quando ele chega lá em cima, o cara faz um novo jogo com ele. Se vocês lembrarem, tem um cara que tá muito bêbado e ele tá parado na frente ali do hospital, onde tá tendo uma nevasca muito forte. E se ele continuar ali jogado, ele vai morrer. Um cara aposta com ele. Eu conto tudo que você quiser sobre o jogo se alguém salvar esse cara antes da meia-noite. Essa é a aposta que eles fazem. Então esse seria o 7º jogo. Só que até a meia-noite, infelizmente, o cara acaba falecendo e ele não conta as coisas pro Ji-hoon. Na terceira posição, vamos falar do simbolismo do número 456, que é o número do Ji-hoon. Esse número aparece no início da série, quando o Ji-hoon aposta na corrida de cavalos e ganha 4.560.000 wons, que é a moeda deles local. Ou seja, já tinha aparecido o número 456. E se você buscar na numerologia o significado do número 456, a descrição é essa. O número 456 representa ter que dar um passo à frente para alcançar um novo nível, seja riqueza, fortuna ou os níveis mais altos da sociedade. Que tem tudo a ver, né, com o caso do Ji-hoon, que tá tentando ter riqueza e tá tentando ter fortuna e tá querendo subir socialmente porque ele se sente uma vergonha pra mãe dele por estar sendo sustentado por ela ainda, né? Na segunda posição a gente vai falar do cartão que aparece como sendo do Ji-hoon e a conta que aparece lá é uma conta real, cara. Essa conta existe. Parece assim um negócio meio doido fazer isso, né? Porque usar um cartão real pra ali na cena, mas os caras fizeram isso, colocaram o cartão de um produtor e o produtor contou que muita gente tá mandando dinheiro pra ele pra ver se a conta é real. Então no final das contas ele ainda saiu ganhando, né? E na primeira posição a gente vai falar do número de telefone que o Ji-hoon recebe naquele cartão pra entrar no jogo, porque esse número também é real, é de uma pessoa real da Coreia do Sul e essa pessoa agora tá com uma dificuldade do caramba pra mexer no celular. O nome da sul-coreana que é dona do número é Kim Ji-young e ela tem um negócio no lado sul do país. Ela deu uma entrevista e falou o seguinte: esse é um número que eu tenho usado por mais de 10 anos, então estou bastante surpresa. Há mais de 4.000 números que tive que deletar do meu telefone. No começo, não sabia o porquê, mas meu amigo me disse que meu número foi exibido na Route 6, e foi quando eu me dei conta do porquê eu estava recebendo essas mensagens. Entre as mensagens que ela está recebendo, ela recebe mensagem de gente pedindo para participar do jogo o tempo todo, tá ligado, como se ela fosse a dona do jogo, e ela até recebeu uma oferta de indenização de 23 mil reais, seria equivalente a 23 mil reais, mas ela não aceitou. A única coisa que ela
fez foi pedir ali pra de alguma forma a Netflix tirar o número pra parar de receber tanta mensagem. Aí eu ia pegar o dinheiro. E a Netflix vai fazer isso. Também Pô. 23 mil pra Netflix não ia ser nada. Pega, foda-se. O trabalho de ficar pagando 4 mil números. Cara, pois é, né? Bom, mas esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal e comenta qual outra série você quer que a gente faça. Um vídeo aqui contando detalhes, já com spoiler, claro, né?